Como começar a gravar vídeos para o YouTube todos os dias e não travar? Eu acho que eu dei uma sorte muito grande de começar a gravar para o YouTube antes de parar a estudar, assistir vídeos e ver gurus e tentar aprender como fazer isso bem. Por que que isso foi uma sorte e por que que isso que eu vou te explanar aqui nesse vídeo vai te ajudar muito a ser um criador consistente, a começar e não parar? Porque muitas vezes a gente busca fazer algo muito bem feito. A gente quer fazer aquilo bem feito, para isso o que a gente faz? A gente estuda, a gente busca aprender mais sobre aquilo. Só que toda vez que a gente traz um conhecimento novo sobre como viralizar, como crescer, é o gancho, é o título, como é que eu faço para ser um excelente youtuber, a gente esquece a parte mais importante, que é simplesmente gravar, encaixar isso na nossa rotina, desbloquear essa vergonha, esse medo. São passos anteriores e você não vê a galera falando sobre isso na internet. Por isso que eu tô aqui justamente falando sobre isso. Porque eu vejo que muita gente quer criar conteúdo, muita gente pesquisa sobre isso e vê sobre algoritmo, sobre isso, sobre aquilo, sobre como viralizar, mas pouco se fala do passo anterior, que é, mas para você conseguir viralizar, você tem que gravar primeiramente. Para você gravar, você tem que encaixar isso na sua rotina. Para você conseguir gravar e ter consistência e estar sempre ali colocando a cara e tendo novas ideias, você precisa criar um processo interno. Isso precisa fazer parte do seu dia a dia. E antes disso tudo, você precisa perder o medo, né? Porque a gente quer tanto fazer algo bem feito que a gente vai se tornando orgulhoso e vai se enchendo de conhecimentos e conteúdos e pesquisa e não coloca aquele conhecimento em prática. Porque a gente só vai conseguir colocar aquele conhecimento em prática quando a gente de fato estiver praticando consistentemente. A gente não vai se tornar bom pelo que a gente sabe, a gente vai se tornar bom pelo que a gente faz. Pensa, por exemplo, comigo aqui em um atleta. O atleta, ele pode, por exemplo, jogar, saber muito sobre o esporte, assistir muitos jogos, mas aquilo é diferente dele praticar, dele estar sempre ali. O meu filho é atleta de basquete, ele é federado e tal, tá para se tornar profissional. E ele gosta também de jogar um jogo de videogame de basquete. E ele uma vez veio falar para mim que ele no videogame ele também estava treinando, porque ele estava aprendendo sobre tática e não sei o que lá. Só que isso é certo, isso é verdade, até certo ponto, porque existe sim um processo que ele é mental. Você assistir jogos e analisar criticamente, não é simplesmente assistir como entretenimento. Você analisar criticamente, você estudar sobre aquilo, né, pensando então na produção de conteúdo, você ouvir vídeos, assistir vídeos, fazer cursos, te ajuda tecnicamente, te traz parte do conhecimento ali, mas não te coloca na quadra, não faz você melhorar coisas que são mais importantes, mais do que você, por exemplo, entender tecnicamente o que você pode fazer. Você precisa ter fôlego, você precisa conseguir correr, você precisa ter um bom arremesso, você precisa ter uma visão de jogo, porque quando a gente sabe realmente sobre algo, a gente pratica até que aquilo se torna intuitivo. Quando a gente cria uma série de hábitos para a gente realizar algo, encaixar aquilo na nossa vida, aquilo se torna intuitivo. E a partir desse ponto onde a gente tem uma prática intuitiva, a gente consegue acoplar o conhecimento teórico e fazer um equilíbrio entre as duas coisas. Agora, se a gente tem só o conhecimento teórico e a gente não tem a prática, o que acontece é o que está provavelmente acontecendo com você. A gente tem um bloqueio criativo. A gente sabe tanto sobre aquilo que as possibilidades de fazer algo errado são tão numerosas perto do tamanho da proficiência, o tamanho do conhecimento empírico que a gente tem sobre aquilo, que a gente se sente afogado, a gente não sabe onde partir, a gente tem então um bloqueio. Então, para você se desbloquear, para você sair do bloqueio criativo, você deve esquecer e ter uma mente de principiante. Deixar de lado tudo aquilo que você está aprendendo e falar assim, não, eu simplesmente não sei nada porque eu ainda não pratiquei o suficiente e eu só vou saber alguma coisa quando eu praticar. E quando você tiver certeza que você já pegou, você já venceu essa barreira do nervosismo, da intimidade com a câmera, de colocar isso na sua rotina, de ter ideias de vídeos, aí você vai entender como viralizar, como fazer um vídeo bom, pesquisar referências e não sei o que lá. Porque antes disso, você está... Aquela frase conhecida, você está colocando o carro na frente dos bois. Então, seja humilde no sentido de que você não precisa começar fazendo algo muito bem. Você precisa começar para você um dia fazer bem. Você não precisa fazer bem feito. Você precisa fazer até saber fazer bem feito, entendeu? Não tem como você pular a etapa. E o que eu vejo é que muitas pessoas deixam de crescer, deixam de prosperar, seja nos empreendimentos, seja criando conteúdo, seja vivendo experiências que elas têm muita vontade de viver, porque elas não querem se dar o luxo de darem os primeiros passos, de ser humilde, de ser pequeno, de fazer algo ruim.
Se coloque à prova, né? Faça ruim, faça mal algo. Porque fazer mal vai te levar a fazer bem. A quantidade vai te levar à qualidade. Você não precisa começar acertando na mosca. E muitas vezes a comparação atrapalha muito a gente. Porque tem gente que vai lá e faz e consegue num primeiro vídeo, num segundo vídeo, e muito bem, viralizar e sei lá o que mais. Tem gente que consegue. E você, olhando ali, tem a impressão que muitas pessoas conseguem, mas existem milhares e milhares e milhares de pessoas criando conteúdos e passando anos para conseguir ter algum tipo de relevância. Esse é o comum. Às vezes uma pessoa acerta e tudo mais, e você passa a pensar que, nossa, ela acertou porque ela sabe muito. Ela sabe muito tecnicamente, que nem você pegar um grande jogador de basquete. Ele sabe tecnicamente muito? Sabe, mas ele praticou, e para ele ter uma carreira, para ele conseguir chegar lá e estar num time, ele também teve que ter uma pitada de sorte. Né? Você tem que estar, às vezes, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Então, assim, são N fatores e você não vai conseguir controlar os fatores externos a você, mas o que você consegue controlar é a tua prática, é o quanto você, de fato, tira da cabeça e coloca no mundo real, o quanto você se torna cada vez melhor falando ali com a câmera. Então, vamos lá, deixa um pouco o conhecimento teórico de lado e vamos partir para a prática. Saindo desse vídeo, faz o seguinte, liga a câmera do seu celular, começa a se gravar falando sobre qualquer coisa. Você pode usar o próprio conteúdo desse vídeo. Fala de novo o que eu estou dizendo aqui. Pega essa minha ideia que eu estou te transmitindo. Termina esse vídeo aqui, pega essa ideia que eu estou te transmitindo e grava como se você estivesse contando ela. Não posta, não coloca em nenhum lugar, simplesmente te assiste depois. Agora você pode pegar 10 minutinhos todos os dias e gravar você falando sobre alguma coisa que você aprendeu, ou sobre alguma coisa que você quer aprender, ou sobre alguma coisa que você gosta. Pratique, simplesmente pratique, se assista. Veja se você fez um vídeo melhor que outro, veja como você se sente na hora que você está gravando, se você se sente confortável, se você se sente à vontade com essa lente, falando como se fosse com uma pessoa, ou se você se sente meio bobo ali, parado, simplesmente falando com um objeto inanimado. Você precisa vencer essas barreiras antes de entrar em contato com como viralizar, como crescer, como ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo gravando vídeos para o YouTube. Seja simplesmente, primeiro, uma pessoa que grava para o YouTube, uma pessoa que cria, uma pessoa que faz, uma pessoa que não vive de teorias, mas que está ali na prática se tornando cada vez melhor. Eu espero que você tenha gostado, espero que você pratique isso que eu te falei e eu te vejo no próximo vídeo.